A função h de t igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h. Então, essa função modela essa altura, né, essa altura do pistão, certo? Vamos lá. Da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, então beta é um parâmetro que é dado por um número inteiro positivo, né? Se vocês observarem, esse beta aqui, ele é o que é responsável, né, pela frequência, certo? Né, pela frequência. Então, se eu aumento beta, eu também vou aumentar a minha frequência. No testinho tinha lá compressão horizontal. É exatamente isso, né? Quando a gente aumenta a frequência, a gente comprime a função de forma, né, compressão horizontal. Se a gente aumenta a amplitude, a gente expande, né? A gente expande a função, a gente dilata a função de forma vertical, né? Então, maior frequência, a gente comprime de forma horizontal, é só um termo, certo? A FUVEST, ali, a questão da FUVEST, usou esse termo, tá? Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, estando t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. O valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro, certo? O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência. Vamos lá, essa é uma questão difícil, certo? Uma questão difícil de funções trigonométricas. Porque ele quer que essa função alcance 3 vezes o valor à altura 6, certo? Então, assim, a ideia inicial é você, no lugar da altura aqui, você já colocar 6, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e vou colocar em outro lugar aqui. Você vai ter h de t, a função é essa, h de t, igual a 4 mais 4 vezes seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. E ele quer que essa altura chegue em 6, 3 vezes, tá? Então, aqui no lugar da altura, eu vou colocar 6. Vai ficar 6 mais 4 vezes seno. No lugar desse beta t menos π sobre 2, eu vou colocar alfa, tá? Eu vou colocar alfa. Vou substituir para ficar mais fácil. Né? E esse alfa, obviamente, né? Alfa vai ser igual a beta t sobre 2 menos π sobre 2, beleza? Tranquilo, né? Então, aqui, ao invés de eu chamar desse trambolho aí, eu vou colocar alfa. Passa o 4 para o outro lado, vai ficar assim, ó, 2 igual a 4 vezes seno de alfa. Né? Aí fica 2 sobre 4 igual a seno de alfa. Logo, né, seno de alfa é igual a 1/2. Certo? Então, vê. Se você observar um valor para que soluciona essa equação, digamos assim, é alfa igual a 30 graus, por exemplo, né? Alfa igual a π sobre 6. É uma solução, certo? Só que os engenheiros, né, eles querem que por 3 vezes chegue a essa altura em menos de 4 segundos, tá? Então, por exemplo, se você começa, vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico, tá? Esse é o ciclo trigonométrico. O primeiro valor para seno igual a 1/2, tá? O primeiro valor para seno igual a 1/2 vai ser esse aqui, né? Aí ele vai estar mais ou menos aqui. 30 graus, e ele vai estar aqui em 1/2, tá? Só que quando ele chega aqui em 150 graus, ele também é 1/2.
Beleza? Então, a primeira vez que ele alcança o seno de um seno igual a 1/2, vai ser aqui em 30 graus. A segunda vez que ela alcança o seno igual a 1/2, vai ser em 150 graus. E a terceira vez vai ser aonde? Alguém sabe? A primeira vez é aqui, a segunda vez é aqui, a terceira vez é onde? Não. 210 não, Lu. 210 é menos 1/2, né? Não é terceiro quadrante? Terceiro quadrante sendo negativo, tá? Ó, ele chega aqui, depois ele chega aqui, né? E o próximo valor vai ser em 390, certo? Então, seno de alfa igual a 1/2, alfa tem que ser igual a quanto? A 30 graus, ou 150 graus, ou 390 graus, né? Porque vai ser 360 mais 30, né? Que dá 390 graus. Aí vai, né? 390, depois 360 mais 150, 410, tá? E por aí vai, né? Se fosse 4 vezes, a gente ia utilizar 410 graus. Beleza? Então, 390 graus em radiano é quanto? É só pegar o 390 graus, dividir por 180. Cancela 0 com 0, divide por 3 e por 3 fica 13 sobre 6, né? Põe um pi, né, para dar em radiano, né? Então vai ficar 13 pi sobre 6 radiano. Beleza? Então fica 13 pi sobre 6 radiano. Então alfa, né? Alfa vai ter que ser igual a 13 pi sobre 6 radianos. Só que quem é alfa? Né? A gente chamou beta sobre t, beta t sobre 2 menos pi sobre 2 de alfa. Então alfa vai ser, né, se somente se, né? Beta t sobre 2 menos π sobre 2 igual a 13π sobre 6. Beleza? Se eu multiplicar tudo por 2, vai ficar assim, ó. Beta t menos π igual a 13π sobre 3. Beleza? Aí você mandar o... Já que ele disse que π é 3, né? A aproximação para π é 3. Então aqui você pode cancelar π com 3. Ok? Pode cancelar π com 3. Então você vai ter o seguinte aí, né? Você vai ter beta t menos 3 igual a 13. Logo, beta t vai ser 16. Beleza? Então, um produto de beta vezes t dá 16. Ele fala que o motor precisa chegar numa altura de 6 centímetros num tempo menor do que 4. Ele fala isso na questão. Então, vê. Se eu pegar a beta aqui e fazer assim, 16 sobre t, tá? 16 sobre t, se o tempo é menor do que 4, se o tempo for igual a 4, o beta é 4. Mas se o tempo é menor do que 4, o próximo valor para a beta inteira é 5. Vocês concordam? Se t é menor do que 4, o próximo valor inteiro para a beta é 5. Beleza? Então, beta aqui vai ser igual a 5. Certo? Então, a resposta dessa questão aqui é beta igual a 5. Questão difícil do Enem, certo? Difícil mesmo. Vocês compreenderam? A terceira solução, porque é a terceira vez que o pistão chega à altura de 6 centímetros. Ele chega a primeira, depois chega a segunda, chega a terceira. Aí ele fala que para o motor ter uma boa potência, é necessário e suficiente, ou seja, é algo forte, porque além de ser necessário, também é suficiente. É necessário e suficiente que ele chegue numa altura de 6 centímetros 3 vezes, ou seja, primeira, segunda e terceira,
num ΔT menor do que 4. Você compreendeu? Então, por isso a gente pega essa daqui é a primeira vez, essa daqui é a segunda e a terceira. A gente vai considerar essa, porque ele pede isso. Beleza? Luiz, tem algumas outra forma de fazer isso aqui? Tem. Tá? Tem inúmeros modelos de você fazer isso aqui. Esse é o mais fácil. É de um raciocínio mais fácil. Se você pegar essa questão aqui resolvida em 2, 3 linhas, é porque o raciocínio é extremamente complexo. Beleza? Se você pegar um raciocínio pequeno para essa questão, é porque o raciocínio é complexo. Eu lembro que antigamente a gente na escola, na época de ensino médio, né? Já havia o Descomplica. O Descomplica era forte na minha época, era o maior cursinho do Brasil. E a gente pegava as questões e ia ver soluções no Descomplica, né? Meu amigo, as soluções Descomplica em 1, 2 linhas. Aí você pensa que é as mais fáceis, né? Mas na realidade são as mais difíceis. Soluções pequenas são soluções, no geral, elegantes. E soluções elegantes são soluções difíceis, no geral, tá? Vamos lá. Essa questão aqui, ela é mais difícil do que a primeira, tá? Ela é a mais difícil na minha lista de funções trigonométricas. É a mais difícil. Fala o seguinte, ó. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho. O que é um termostato? Por exemplo, vocês já ouviram falar em o ar-condicionado disparou? Já ouviu falar nisso? O ar-condicionado disparou, né? Tal coisa disparou, né? Por quê? Ele possui um termostato que quando ele chega naquela temperatura desejada, ele desliga. Isso, antigamente, era algo que era utilizado para economia de energia. Só o que acontece? Os ar-condicionados que disparam, eles geram curva de potência. Então ele dispara, desliga. O quarto, por exemplo, ou o ambiente, aquece, e aí o ar-condicionado liga novamente. Só que quando ele liga novamente, ele não vai ligar numa potência comum. Ele vai ligar numa potência numa potência maior, ou uma potência de início, né? De início de funcionamento, né? E essa curva de potência é o que gasta energia, em tese. Por exemplo, alguém já ouviu falar que em ar-condicionado inverter? Alguém já ouviu falar? Inverter, dual inverter, não sei o que. A indústria cria um monte de coisa, né? O que é um inverter? Um inverter é você não ter curva de potência, basicamente. O ar-condicionado ele não dispara. O ar-condicionado ele mantém a temperatura. Por não disparar, ou seja, por não desligar, e ele chega na temperatura, ele mantém, ele não gera curva de potência. Isto é, o ar-condicionado tem um maior rendimento, tá ligado? Um melhor rendimento, na realidade. Por ter um melhor rendimento, a gente gasta menos energia com o inverter. Beleza? Vocês entenderam mais ou menos o que é a diferença de um ar-condicionado termostato, um ar-condicionado inverter? Pronto. Então ele, tão de tal que ele faz até menos zoada, né? Ele fica normal. O que dispara, por exemplo, que eu tenho aqui no meu quarto, dispara. Aí fica tuf, 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 tuf. Aí, pronto. Aí gasta muita energia. Beleza? Isso é a cara, não é. A temperatura, aí ele fala aqui, né? O termostato do aparelho acordado de escritório que é estado irregular. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função T de H igual a A mais B vezes seno de sobre 12 vezes H menos 12, né? Fecha parênteses. Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite, certo? E aí, B, os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 graus Celsius. Temperatura máxima fosse de 26 graus Celsius. A mínima, 18 graus Celsius. E que durante a tarde a temperatura fosse menor do que a manhã. Gente, o que é cabuloso dessa questão? O que é cabuloso? E que faz até professores de matemática, se não tomar cuidado, pessoas assim que não têm experiência com muito vestibular, cair na questão é isso aqui, ó. E que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Se a questão fosse até aqui,
era filé. Mas essa observação que faz gera uma dificuldade tremenda. Tá ligado? Gera uma dificuldade muito grande. Vai ver. Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Vamos lá. Se ele quer, se fosse sem essa observação que está em roxo, seria praticamente a questão seguinte, ó. A mais B é igual ao máximo, não é? Que é igual a 26. E A menos B seria igual a 18. Beleza? Você faria essa conta aqui, cancelava isso com esse, ficaria 2A igual a 26 mais 18, né? A seria igual a 13 mais 9, que daria 22. Se A é igual a 22, B seria igual a 4. Tá? Essa seria a conta se não tivesse essa observação. Beleza? Aí a galera aqui marcou C, ó, né? E pronto. Foi para uma próxima. Mas na realidade, essa questão tem uma observação muito forte, que é isso aqui. Vamos lá. Vou explicar para vocês aqui para que vocês entendam, compreendam isso aqui. Vou escrever aqui a função. Vai ficar T de H igual a A mais B vezes seno, né? É seno ou cosseno? Seno. Seno. A mais B vezes seno. E aqui fica π sobre 12 vezes H menos 12. Certo? Aí vamos lá. Uma função comum, certo? Uma função comum, que eu vou chamar assim, essa função f de h, que vai ser igual a mais b vezes seno, não é? E aqui eu vou chamar um seno de h, beleza? Um seno de h. Essa função seria assim, ó. Você teria um plano cartesiano, certo? Um plano cartesiano. Ela estaria transladada a A, né? Transladada a A. Certo? Transladada a A. E teria amplitude qual? Qual seria a amplitude dela? 4. Não, então, mas assim, nesse caso aqui a amplitude seria B. Vocês concordam comigo? Ela translada A e a amplitude é B. Não é isso? Então, vê, o seno, ele parte da origem, né? A origem do translado vai ser aqui. Então ele faria mais ou menos isso aqui, né? Certo? Perceba. Nesse caso em especial, aqui seria as 0 horas, aqui seria as 12 horas e aqui seria as 24 horas. Concorda comigo? Estaria mais quente, uma temperatura maior, temperatura maior, na parte da manhã. Uma temperatura menor na parte da tarde. Vocês concordam comigo isso aqui? Só que é o seguinte, agora imagina essa função, ao invés de estar isso, ela tivesse isso aqui, ó. Ó, f de h igual a mais b vezes seno de h menos π. Certo? H menos π. Vamos ver dessa forma agora. Esse π aqui, ele é responsável por um deslocamento horizontal. Vocês concordam comigo? Eu vou desenhar aqui de novo o eixo cartesiano, o plano cartesiano, na realidade. E aqui ele vai estar transladado A de novo. De novo não, né? Transladado A. E vai ter amplitude B, normal. Só que é o seguinte, ao invés dele estar assim, não é? Ele vai ter que, ele andou mais ou menos 180 graus. Mais ou menos não, né? Ele anda, porque π não é 180 graus? Ó, vê, viu?
Vou desenhar aqui. Isso aqui é bem profundo, porque é preciso que vocês compreendam esse translado aqui. Se for a função f de x igual a seno x, tá? F de x igual a seno x. Como é que vai ser essa função? Vai ser assim, né? Concordam comigo? Ué? Ó, aqui vai ser zero, aqui vai ser π sobre 2, aqui vai ser π, né? Aqui vai ser 3π sobre 2 e aqui vai ser 2π, beleza? Se eu translado ela π, né? Como é que ela vai ficar? Se eu translado ela π, ela inverte a fase. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, ó. Vocês conseguem imaginar isso? Porque ela basicamente ela vai deslocar isso aqui, gente. Ela basicamente vai deslocar isso. Ela não vai deslocar de 0 para π, então a curva ela vai ter uma inversão de fase, certo? Ela vai ter uma inversão de fase. Isso pode ser explicado de várias formas, né? Uma forma interessante de ser explicada é você utilizar o seno de alfa mais beta, né? Que é igual a seno alfa vezes cosseno beta, né? Mais seno beta cosseno alfa. Né? Você pode explicar através disso. Você vai ver que vai ficar menos seno, né? Vai ficar menos seno. Ou seja, vai ficar uma função com a fase invertida. Aí pronto. Tem uma bronca aqui grande. Qual é a bronca? É que, ao invés de estar assim, porque ele quer o seguinte, ó, na questão ele diz o seguinte, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Se fosse uma função original, ia ser show de bola. Ia ser filé. Mas não é uma função original. Ela é uma função com uma translação horizontal. Então, transladou 180 graus, mudou a fase. Então aqui, ó, ela vai estar assim. Deixa eu desenhar melhor. Né? Ela vai estar assim, certo? Aí o que acontece aqui? O que acontece? As temperaturas maiores estão na tarde. Inverte, né? As temperaturas maiores estão na parte da tarde. Eita porra. Então a gente não quer isso. A gente quer que a temperatura menor esteja na parte da tarde. Veja, eu falei o quê? Eu falei que por ter uma translação de 180 graus, essa função, ao invés de ser f de h, ó, vê, o f de h, que vai ser igual a mais b, vezes seno de h menos π, isso aqui é equivalente a dizer que f de h é igual a mais, na realidade, a menos b seno de h. Beleza? A menos b sobre seno de h. Beleza? Vocês conseguem compreender isso aqui, gente? Conseguem? Então, vê. Essa função está com a fase invertida. A gente não calculou lá que o h é igual a 22 e o b era igual a quanto, gente? 4, né? E o b era igual a 4. Isso aqui é se a função fosse original. Original. Só que a gente precisa inverter. E a gente inverte justamente com esse coeficiente aqui. Com o coeficiente que multiplica o seno. Porque se eu coloco um valor negativo no coeficiente que multiplica o seno, eu inverto a fase. Aí diz assim, Luiz, ela está invertida. Certo, mas eu quero inverter de novo. Então, esse meu B aqui, ele fica negativo. Então, A é igual a 22 e o B é negativo, porque eu inverti a fase e já estava invertida. Quem consegue compreender isso aí?
Vê, esse é se tivesse uma curva original. Aqui é se tivesse uma curva invertida. Com esse valor, com B menos 4, o que é que eu faço? Eu coloco à tarde com temperatura menor. Com temperatura menor. E manhã com temperatura maior. Complexo, gente. Isso, isso é o que está por trás dessa questão, certo? A elegância dessa questão é isso, certo? A elegância dessa questão é essa. Se você compreender isso aqui, maravilha. Tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Eu sei que é um pouco difícil para que vocês consigam, de primeira, guardar tudo, certo? Mas copiem, tirem print aí, que isso vai ajudar muito vocês, beleza? Isso aqui seria se vier uma questão muito difícil de funções trigonométricas no Enem. E é uma questão do Enem, né? Tiraram um print aí? Vamos para a próxima, o tempo da gente tá curto hoje. Bora. Essa questão aqui eu fiquei um pouco decepcionado. Eu botei no testinho e o povo errou valendo, não sei por quê. Eu acho que é porque o povo olha para uma questão e já tenta fazer daquele jeito, né? Que eu expliquei, né? Só que também se embananaram um pouco aqui. Porque, vê, procuraram o eixo de equilíbrio aqui, uma simetria aqui, né? O eixo de equilíbrio. A questão mais errada do testinho, né? Procuraram o eixo de equilíbrio e viram, né? Ah, não, beleza. A translação é 5, né? O B aqui é 5. Tá. E a amplitude é 2. Beleza. A amplitude é 2. Então, A mais B é 7. Aí marcaram 7 aqui. Aí erraram. Luiz, a questão não tá errada, não? Não, não tá errada. Por quê? Desde quando o cosseno original, o cosseno canônico, ele começa daqui? Ele não começa daqui. O cosseno original, ele começa como? Assim, né? Eita. Assim, né? Deixa eu desenhar melhor. Assim, né? É ou não é? Se ele começou daqui, é porque essa fase também está invertida. Tá? Então, essa amplitude, ela não é 2. Certo? Essa amplitude, ela é menos 2. A fase está invertida do cosseno. A amplitude é menos 2. Então, se a amplitude que ele chama aqui de A, né? A amplitude é menos 2. E o B, que é o translado vertical, é 5. Então, A mais B vai dar igual a 3. Beleza? Ok, gente. Maravilha. Isso aí é a forma mais simples é uma forma que eu expliquei para vocês fazerem, né? Mas aqui, pô, bastaria vocês pegarem um ponto, certo? Um ponto. Por exemplo, para x igual a zero, o y, o f de x, na realidade, que é o y, né? O y vai ser igual a 3. O y vai ser igual a 3, certo? Se x é igual a zero, o y é igual a 3. Aí vamos lá. Pegando a função, eu vou ter o seguinte, eu vou ter y igual a vezes cosseno x mais b. No lugar de x eu vou colocar zero. Então vai ficar y igual a vezes cosseno zero mais b. Se x é para x igual a zero, y é igual a 3. Então vai ficar 3 igual a mais b. Porque cosseno de zero é quanto, gente? Cosseno de zero é 1. Né? Então a vezes 1 mais b. Então a mais b era igual a quanto? A 3, né? Beleza? Certo? Então, essa daqui seria outra forma. Então, se vocês desconfiarem dos parâmetros, vocês pegam os pontos e testem. Por exemplo, essa questão aqui, essa anterior que eu mostrei, difícil, questão difícil.
Mas se o cara ficasse com uma pulguinha atrás da orelha e ele testasse algum valor aqui, ele ia perceber que as temperaturas estavam mais altas na parte da tarde. E não é isso que a questão quer. Inclusive, quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu fiz isso, eu testei. Aí eu disse, eita porra, a fase está invertida. Entendeu? A fase está invertida. Então, essa pulguinha atrás da orelha, você descobre à medida que você estuda, tá ligado? Se você não estuda, é difícil você ter essa pulga atrás da orelha, né? A primeira fase da matemática, a primeira fase quando você está estudando é que você pensa que sabe, que é um perigoso, né? Achar que sabe é o perigo. É melhor. Interessante é quando você começa a entender de qual assunto é a parada e que você não sabe. Porque se você não sabe, você precisa conhecer, você precisa ir atrás, né? Por exemplo, quando alguém chega para mim e diz assim, ó, Luiz, combinatório é muito fácil. Aí eu, tá bom. Eu já sei que essa pessoa talvez não tenha aprendido a combinatória de verdade, né? Vamos lá. Olha aí, tá porra, Matheus. Na verdade, na vida não sabemos nada. Porra. Já dizia quando só brega, né? Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim. É ou não é? Menino, estouro da porra, Matheus. Vamos lá. Essa questão é a primeira questão da lista. Diz o seguinte: observe abaixo a ilustração de um pistão e seu esquema no plano. Por que pistão? Que eu falei a vocês, o pistão de um carro, e a maioria dos carros hoje, continua ainda sendo a combustão, né? O pistão, ele possui, né, um movimento periódico, obviamente, né? Ele está ali o tempo todo, né? Então, por isso que é muito utilizado nas questões. Aí fala assim, o pistão é ligado por meio de uma haste BC, essa haste aqui BC, né? Há um disco que gira em torno do centro A. O centro A é aqui, né? Considere que o raio AB e a haste BC medem respectivamente 1 e 4 polegadas, ou seja, a haste desse pistão, tá? Não vai ser variável, é um valor constante, obviamente, né? Beleza, mas vocês sabem. E esse AC, esse AC aqui é que varia, né? Por exemplo, quando o B estiver aqui, por exemplo, eles vão estar totalmente alinhados. Aí aqui vai ser AB e aqui vai ser BC, tá ligado? Então, essa distância AC varia. Varia de acordo com o ângulo X, certo? À medida que o disco gira, o pistão move-se verticalmente para cima ou para baixo, variando a distância AC e o ângulo BAC. Se a medida do ângulo BAC é dado por x radiano, então x está em radiano. A distância entre AC em polegadas pode ser obtida pela seguinte equação. Outra questão que não é tão trivial. Vamos lá. Eu quero relacionar dois lados de um triângulo com um ângulo. Então a gente viu isso na aula de geometria plana, que isso pode ser feito através de uma lei dos cossenos, certo? Se fosse dois ângulos em um lado, lei dos senos. Como são dois lados em um ângulo, lei dos cossenos, tá? Ele fala que AB é igual a 1, AB é igual a 1, BC é igual a 4, certo? Vou desenhar aqui esse triângulo. O triângulo está mais ou menos assim, tá? Aqui mede um ângulo aqui X, tá? Aqui mede um, meu Deus, mede 4, né? 4 e aqui mede 1. Aí aqui ele diz que é Y, né? Cuidado para não fazer assim, Y ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Por quê? X está olhando para quem? X está olhando para 4. Então, se x está olhando para 4, aqui vai ser 4 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes 1 vezes y vezes o cosseno x. Se x está olhando para 4, então eles vão ficar em lados opostos aqui da igualdade. Beleza? Se liga nisso aí, certo? Aí vamos lá. Aqui vai ficar 16 igual a 1 mais y ao quadrado menos 2y vezes cosseno x.
Passa 16 para o outro lado, vai ficar assim, ó, y ao quadrado menos 2 vezes cosseno x vezes y menos 15 igual a zero. O que muita gente não enxerga, e é difícil enxergar também, é que isso aqui é uma função, é uma equação quadrática. Eu preciso escrever y com relação a x. Beleza? Eu preciso escrever y com relação a x. Então, aqui, o a, né, que é o coeficiente do meu termo quadrático, aqui vai ser a igual a 1, o b vai ficar menos 2 vezes cosseno x, e o c vai ser igual a menos 15. Tá? Cálculo delta da parada. O delta vai ficar b ao quadrado, vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado de x, menos 4 vezes AC, que é 1 vezes menos 15. O delta vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado de x, mais 4 vezes 15. Eu vou deixar assim. Beleza? Esse é o meu delta. Se eu quero escrever y em função, eu posso escrever através das raízes, né? Então vai ficar y vai ser igual a menos b, que é 2 vezes cosseno x, mais a raiz dessa parada aqui, mais a raiz de 4 vezes cosseno ao quadrado x, mais 4 vezes 15. Dividido por 2 vezes a, né? Que é 2. Ó, a raiz de 4 é 2. Então, se a raiz de 4 é 2, esse 4 aqui e esse 4 pode vir para fora da raiz como 2. Porque 4 está multiplicando tanto o cosseno ao quadrado quanto o 15. Então, o que é que eu vou fazer? Esse 2, eu posso mandar se fuder com esse 2. Esse 2, eu posso mandar se fuder com esse 4, porque está dentro da raiz. E esse 2 eu posso mandar se fuder com esse 4 aqui. Beleza? Mandei todos tomarem dentro. Aí aqui vai ficar cosseno x mais raiz de cosseno ao quadrado x mais 15. Certo? Eu esperei alguém me perguntar o seguinte, não hoje, porque hoje eu estou fazendo nas carreiras, mas eu estava fazendo com os alunos e eu esperei a galera perguntar, Luiz, por que não? Por que aqui? Porque quando você calcula a raiz, né? Você faz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, né? Não é isso? Eu esperei alguém me perguntar, Luiz, por que tu não considerou o negativo? Né? Ninguém me perguntou ainda, tá? Se eu colocar o negativo, vê o que é que eu vou ter. Cosseno x menos a raiz de cosseno ao quadrado x mais 15. Claramente, isso aqui é maior do que o cosseno x. Você concorda? Porque só o 15, a raiz de 15 é aproximadamente 4. É ou não é? E o cosseno ao quadrado de x é um número positivo. Não é? Então, se eu botar um negativo aqui, que seria a segunda raiz, esse valor total aqui seria um valor negativo. E por ser um valor negativo, não faz sentido ser um valor negativo, porque AC tem que ser positivo, porque AC é um comprimento. Então, eu excluiria isso aqui, beleza? Não faz sentido. É um absurdo matemático, em tese, né? Então, eu vou ficar com y igual a cosseno x mais raiz de cosseno ao quadrado x mais 15. Aí tem uma surpresa, né? Quando você vai olhar, não tem essa resposta. Não tem, aí fudeu, né? Não tem. Aí você vai lá e pensa. Né? Relação fundamental da trigonometria, qual é? Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Logo, cosseno ao quadrado x é igual a 1 menos seno ao quadrado x. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado x. Então, vai ficar y igual a cosseno x mais raiz de 1 menos seno ao quadrado x mais 15. Aí vai ficar cosseno x mais raiz 16 menos seno ao quadrado x. Né? Aí agora tem resultado, né? Então, com isso aqui, a gente fecha a questão. Questão difícil também. Questão difícil, mas não impossível. Beleza? Resposta é a letra D.